Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo neste domingão. Vamos falar sobre o nosso glorioso. Estou com essa camisa maravilhosa do Alvinegro na vitória em cima da equipe do Juventude, a nossa primeira neste Brasileirão de 2025. Vamos falar aqui sobre alguns assuntos do nosso conteúdo. Muita gente perguntando sobre o Juan Cruz, porque ele não foi relacionado para a partida de ontem, perdeu espaço para o Mastriani e o técnico Renato Paiva falou diretamente em relação ao Juan Cruz. Inclusive, o treinador botafoguense falou sobre outro jogador, que foi o Marçal. Foi relacionado para nenhuma partida desde que voltou para o nosso clube e o técnico Renato Paiva disse ontem, na entrevista coletiva, que o lateral esquerdo está machucado, mas o Botafogo não informou ainda qual é a lesão, só diz que o atleta está ali em fase de recuperação física. Pode ser também uma lesão por ele ter ficado 2-3 meses treinando em uma rotação diferente, aí chega para trabalhar com o elenco principal e claro, você pode sentir uma diferença, ainda mais o Marçal, que é um jogador que não é aquele cara sem histórico de lesões, né? O Marçal tem um histórico muito grande de lesões, não está apto inicialmente para ser o terceiro lateral pela esquerda do Botafogo. Então vamos falar sobre tudo isso nesse nosso Noite Alvinegra de hoje, que está em nome de Vebet. Vebet, bonezinho novo aqui da Vebet com glorioso. Se você quiser fazer seu cadastro lá na Vebet, entre agora no link que eu vou deixar tanto no primeiro comentário e o QR Code que está aqui na tela, só para você apontar teu celular. Lembrando que é para você jogar com responsabilidade, não é renda extra, você não vai ficar rico jogando na Vebet. O link está aqui embaixo, entrem, façam ali os seus cadastros, os seus palpites, porque é importante tanto para o Botafogo e também para o meu canal. Todo cadastro que é feito, todo palpite que é feito, vocês ajudam o Botafogo de Futebol Regatas. Mas lembrando, os seus palpites sempre com valores que não vão fazer falta. Aquele valor mais baixo, aquele valor bem tranquilo, porque você não vai ficar rico ali entrando na Vebet. Entre agora, faça o cadastro, faça o palpite, com responsabilidade sempre. Se você tiver alguma propensão ao vício, não entre na Vebet e nenhuma outra casa. Preste atenção no serviço. O torcedor ficou surpreso do Juan Cruz não ter sido relacionado para a partida de ontem contra a equipe do Juventude, né? Partida que o Botafogo venceu por 2-0 no estádio Newton Santos. Mastriani já foi para a partida, já ficou no banco de reservas e inclusive entrou ali na reta final do jogo para substituir o Igor Jesus. O Juan Cruz já chegou no Glorioso cercado de desconfiança. O torcedor, desde o primeiro momento, torceu o nariz. Já falei isso aqui no canal e vou repetir. Pagou muito alto em relação ao Juan Cruz. Amigos, eu não me preocupo realmente com o valor que foi pago nele. Porque, cara, é um caixa único, não é um caixa do Botafogo. É um caixa da Eagle Futebol. Se ele não der certo aqui, você pode tentar outras alternativas para esse valor ser realocado, né? Conseguir uma negociação. A gente ainda tem essa cabeça, né, do Botafogo, a gente não pode gastar tão pesado com algum atleta, porque isso pode prejudicar o caixa. Uma coisa é você gastar no Wendel, no Santi, no Almada, no Luiz Henrique, são contratações altíssimas de 15, 20, 17 milhões de dólares e euros, passando de 100 milhões. Outra coisa é você gastar 6, 7 em um jogador que vai para o grupo Eagle, vai para o nosso grupo e sai do caixa único da empresa do John Textor. E, no meu entendimento, o valor está ali condizente a um jovem atleta que estava jogando a Europa League. Se você pesquisar no mercado, cada atleta que joga na Europa vale isso, 5, 6, 7 milhões de euros, de dólares, um centroavante. O problema não foi esse. Mas o técnico Renato Paiva foi questionado ontem na entrevista coletiva em relação ao Juan Cruz e ele respondeu o seguinte. O Juan teve praticamente uma semana fora do Brasil a tratar de problemas dele, pessoais, e que o clube necessitava que ele tratasse. Então esteve uma semana fora. O Juan é um jogador que vem de um campeonato diferente e que necessita de uma adaptação àquilo que é o campeonato do Brasil. O Mastriani não, para além dos seus 30 e poucos aninhos, já tem duas temporadas, acho eu, de Brasil e com muito bons números. Então é um jogador que com a sua experiência conhece o jogo, agora obviamente tem que, na base do vídeo, na base da análise individual, perceber aquilo que nós queremos, olhando também para aquilo que é o Igor e também olhando para a possibilidade de jogarmos com os dois, porque eu não gosto de ter só um sistema e isto é uma possibilidade que nós podemos encontrar e podemos jogar com o Igor e Mastriani, com o Igor e Juan, com Juan e Mastriani. Portanto, estão ali
os 3 jogadores, mais o Kaique, o menino que está a jogar na base e que vem treinando connosco, são jogadores que nós temos para esta posição porque de facto precisávamos. Não há aqui tema sobre o Juan é mesmo uma questão pessoal e acrescentando a isto é um tema de adaptação de um campeonato completamente diferente do Brasileirão e que ele vai ter que aos poucos perceber essa adaptação. Ele tem qualidade, senão não fazia os golos que fez e não o tínhamos ido buscar só porque sim. É um jogador que, há jogadores que necessitam de adaptação, há outros que não. Portanto, é um tema de escolher entre eles ou poder jogar com os dois ao mesmo tempo. O que o Paiva falou vai mais ou menos ao encontro do que a gente vinha conversando aqui no canal. Eu não acho que o Juan Cruz seja o maior centroavante do mundo, mas tem que ter calma. Os primeiros indícios não são positivos, é claro. A gente não vai falar que o Juan Cruz vem sendo um baita de um jogador, um baita do centroavante. Não, pelo contrário. Ele vem se mostrando um jogador bem abaixo. Mas futebol, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. E quem sabe daqui a 3 jogos ele não faça um gol, recupere a confiança e vire um centroavante importante dentro do elenco. Casos de jogadores que se recuperaram vestindo a nossa camisa, isso a gente já viu milhares e milhares de vezes. Mas os primeiros indícios dão conta que o início não é bom e o técnico já buscou um outro jogador, que é o Mastriani, para fazer esse trabalho, até mesmo Elias Manuel. Mas aquela informação que a gente trouxe semana passada, que ele ficou fora de treinamentos, o próprio Renato Paiva confirmou isso. E agora é torcer para dar certo. Acho que a gente tem que torcer para dar certo. A gente não pode nunca torcer contra um jogador do nosso clube só para aquilo que a gente fala. Não falei que ele era ruim? Não, isso não é legal pra gente. É torcer que ele dê a volta por cima, que ele comece a jogar bola, que ele entre naquele entendimento tático e que o Renato Paiva ganhe mais um atleta. Ele mesmo disse, ele tem 4. Ele não vê o Elias Manuel como um atacante, um centroavante. Ele vê o Elias Manuel como segundo homem, um ponta, e usou esse jogador lá no Chile contra a equipe da Laú, muito pelo detalhe que o Juan Cruz não estava no Brasil. O Juan Cruz tinha ido para a Bulgária resolver questões ali burocráticas. E devido a esse ponto, ele não foi utilizado e o Elias Manuel acabou indo para aquela partida. Mas repito o que eu falei há poucos instantes. Tem que torcer para dar certo. Se não der certo, use o protocolo Molenbeek, ou de repente use como uma moeda de troca, ou venda, sei lá. Mas a gente tem que ter uma coisa na cabeça. Repito o que eu falei agora há pouco também. O Botafogo hoje, ele não depende de uma venda, de uma contratação que pode ser equivocada para o caixa. É um caixa único, é o caixa da Eagle Football. A gente tem que entender isso. Não é o Botafogo associativo, que a gente tem que ter uma precisão de quase 100%. Ninguém vai ter uma precisão de 100% de aproveitamento. Vou dar o exemplo do Matheus Ponte. Quantas vezes nós, torcedores, em análises, conversando, o Ponte foi um erro, olha só o que aconteceu. Aí você pega lá atrás, dos 3 jogadores que chegaram juntos, Ponte, Segovinha e Diego Hernandes. Segovinha chegou um pouco antes, Ponte chegou um pouco depois. Desses 3, qual tem a chance de valer mais financeiramente para o Botafogo? O Matheus Ponte, que era aquele que muita gente não esperava lá no começo. Então, assim, vamos esperar que as coisas aconteçam, vamos torcer que tudo dê certo e que o Juan Cruz performe. E se não performar, ele que o departamento de futebol do Botafogo procure um caminho para ele. Tamo juntos, beijos, fiquem com Deus. Essa camisa aqui é maravilhosa, lindíssima. Essa semana estarei indo lá na loja do Botafogo para colocar aqui o pet de campeão brasileiro, colocar o nome nas costas, colocar outro patrocinador. Deixa a camisa aqui a cara da camisa de jogo do nosso clube. Tamo junto, gente. Beijos, amo vocês. Pra cima deles, fogão. Sempre fogão. Valeu, fui. Fogou.